A noite. Amo a noite com paixão. Eu amo a noite como alguém ama seu país ou sua namorada, de um amor instintivo, profundo e invencível. Eu amo a noite com todos os meus sentidos. Meus olhos que a veem, o olfato que a respira, as orelhas que escutam o silêncio, com todo o meu corpo que as trevas acariciam. As cotovias cantam sob o sol, no ar azul, no ar quente, no ar leve das manhãs claras. A coruja foge noite adentro, uma mancha negra que atravessa o espaço negro e, alegre, acinzentada pela imensidão negra, solta seu canto vibrante e sinistro. O dia me fatiga e me entedia. Ele é brutal e barulhento. Eu custa me levantar, visto-me preguiçosamente, saio de casa lamentando, e cada passo, cada movimento, cada gesto, cada palavra, cada pensamento me cansam, como se eu estivesse carregando um fardo esmagador. Mas quando o sol se põe, uma alegria confusa, uma alegria de corpo inteiro me invade. Eu desperto, eu me animo. À medida que as sombras crescem, sinto-me outro, mais jovem, mais forte, mais alerta, mais feliz. Vejo a noite adensar-se, a grande sombra doce caída do céu. Ela inunda a cidade, como uma onda elusiva e impenetrável. Ela oculta, apaga, destrói as cores, as formas, abraça as casas, os seres, os monumentos com seu toque imperceptível. Então sinto vontade de gritar de prazer como as corujas, de percorrer os telhados como os gatos, e uma vontade de amar impetuosa, invencível se acende em minhas veias. Eu vou, eu caminho, ora pelos bairros assombrados, ora pelos bosques próximos de Paris, onde ouço a ronda de minhas irmãs, as feras, e meus irmãos, os caçadores. Aquilo que se ama com violência sempre acaba por nos matar. Mas como posso explicar o que me acontece? Como fazer com que os outros compreendam aquilo que não posso contar? Não sei de mais nada. Só sei que é assim, pronto. Então, ontem... Será que foi ontem? Sim, sem dúvida, a menos que tenha sido anteontem. Ou outro dia, outro mês, outro ano. Não sei. Mas deve ter sido ontem porque o dia não nasceu mais, pois o sol não reapareceu. Quanto tempo dura uma noite? Desde quando? Quem dirá? Quem saberá realmente? Então, ontem, saí como faço todas as noites, depois do jantar. O tempo estava lindo, doce, quente. Ao descer na direção dos jardins, olhei para o rio negro e estrelado. O céu recortado pelos telhados da rua que serpenteava e fazia ondular como um rio verdadeiro esse riacho no qual fluem os astros. Tudo estava claro no ar leve, desde os planetas até os lampiões de gás. Tantas luzes brilhavam lá no alto e dentro da cidade que as trevas pareciam luminosas. As noites brilhantes são mais alegres do que os grandes dias de sol. No bairro, os cafés festejavam. As pessoas riam, passavam por eles ou bebiam neles. Entrei no teatro por alguns instantes. Em qual teatro? Não sei mais. Era tão claro que fiquei entristecido e saí, o coração assombrado pelo choque da luz brutal sobre o palco, o cintilar do lustre enorme de cristal, por uma barreira de luzes sobre a rampa, pela melancolia falsa e crua dessa claridade. Cheguei aos Campos Elíseos, onde os cafés-concertos pareciam casas incendiadas dentro das matas. As castanheiras, banhadas de luzes amarelas, pareciam ter sido pintadas, assemelhando-se a árvores fosforescentes. E globos elétricos, tais luas pálidas e resplandecentes, ovos lunares caídos do céu, pérolas monstruosas, vivas, faziam empalidecer sob sua claridade nácar, misteriosa e real, o gás, esse elemento vil e sujo, e as guirlandas de vidros coloridos. Eu me detive sob o Arco do Triunfo para observar a avenida. A longa e admirável avenida estrelada, atravessando Paris entre duas linhas de luzes e os astros. Os astros no alto, os astros desconhecidos, lançados ao acaso na imensidão, onde desenham essas figuras bizarras que tanto nos fazem sonhar, que tanto nos fazem divagar. Entrei no Bois de Boulogne e permaneci no parque por um longo tempo.
Um estremecer singular me dominava, uma emoção imprevista e poderosa, uma exaltação de meus pensamentos que tocava a loucura. Caminhei por muito tempo. Depois regressei. Que horas seriam quando passei de volta sob o Arco do Triunfo? Não sei. A cidade dormia e as nuvens, espessas nuvens negras, estendiam-se lentamente sobre o céu. Pela primeira vez, senti que algo de estranho, de novo aconteceria. Eu parecia sentir frio, o ar se tornava mais espesso e a noite, minha bem-amada, pesava forte no meu coração. Agora, a avenida estava deserta. Sozinhos, 2 policiais da cidade passavam perto da estação das carruagens. E na via mal iluminada pelos lampiões de gás que pareciam moribundos, uma fila de carroças transportando legumes dirigia-se ao mercado. Elas se deslocavam lentamente, repletas de cenouras, nabos, repolhos. Os cocheiros dormiam, invisíveis. Os cavalos trotavam no mesmo passo, seguindo a rota, sem fazer ruído. Ao passar pelo lampião na calçada, as cenouras se iluminavam em vermelho, os nabos clareavam seus tons de branco, os repolhos cintilavam em verde, e as carroças passavam, uma atrás da outra. As carroças vermelhas de um vermelho fogo, brancas de um branco prateado, verdes de um verde esmeralda. Eu a segui, depois virei na Rua Royale e regressei aos bairros. Não havia mais ninguém, não havia cafés iluminados, apenas alguns poucos atrasados que se apressavam. Nunca vira a cidade de Paris tão morta, quase deserta. Peguei o relógio. Eram 2 da manhã. Uma força me impulsionava, um desejo de caminhar. Fui então até a Bastilha, a antiga prisão. Lá, percebi que jamais vira a noite tão sombria, pois mal consegui enxergar a estátua da praça, que se perdera na obscuridade impenetrável. Uma revoada de nuvens, espessa como a imensidão, afogara as estrelas e parecia cair sobre a terra para apagá-las. Voltei. Não havia mais ninguém ao meu redor. Na praça do castelo, entretanto, um bêbado quase me atropelou, depois desapareceu. Eu ouvi durante algum tempo seu passo incerto e sonoro. Fui embora. Na altura do bairro de Montmartre, uma carruagem passou, descendo em direção ao rio Sena. Eu chamei pelo cocheiro. Ele não respondeu. Uma mulher caminhava perto da rua do Rouault. Senhor, escute! Apressei o passo para evitá-la. Depois, nada mais. Diante do teatro de Vaudeville, um trapeiro vagava perto do rio. Sua pequena lanterna flutuava rente ao solo. Eu lhe perguntei: Que horas são, meu bravo senhor? Ele resmungou: Como vou saber? Não tenho relógio. Nisso percebi imediatamente que os lampiões se apagaram. Sei que eles são apagados de madrugada, antes do raiar do dia nessa estação, por questões de economia, mas o amanhecer estava bem distante ainda, tão longe de começar. Vamos até o mercado, pensei. Ao menos lá encontrarei vida. Saí estrada fora, mas não consegui enxergar meu destino. Avancei lentamente, como se faz dentro de uma floresta, reconhecendo as ruas ao contá-las. Diante do Banco de Lyonnais, um cão rosnou. Virei em direção à Rua de Grammont e me perdi. Vaguei ao léu. Depois reconheci o prédio da Bolsa por suas grades de ferro. A cidade inteira dormia um sono profundo, assustador. Mas ao longe uma carruagem passava, uma única carruagem, talvez a mesma que passara diante de mim pouco tempo atrás. Tentei ir ao encontro dela, seguindo o ruído das rodas, através das ruas solitárias e escuras, escuras como a morte. Eu me perdi ainda mais. Onde estava? Que loucura essa história de apagar os lampiões tão cedo assim. Sem um passante sequer, sem ninguém atrasado, sem ninguém à toa, sem um miado de gato, nada. Onde então estavam os policiais? Eu disse a mim mesmo: Vou gritar e eles virão. Gritei. Ninguém respondeu. Chamei mais alto ainda. Minha voz se foi, sem eco, fraca, abafada, arrasada pela noite, por essa noite impenetrável. Gritei: Socorro! 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 Meu apelo desesperado ficou sem resposta. Que horas seriam então? Olhei no relógio, mas não tinha mais fósforos.
Escutei o leve tic-tac do pequeno mecanismo com sua alegria desconhecida e bizarra. O relógio parecia vivo. Eu me senti menos solitário. Que mistério. Pus-me a andar como se não enxergasse, tateando as paredes com minha bengala, erguendo os olhos em direção ao céu a todo instante, esperando que o dia finalmente surgisse. Mas o espaço era negro, completamente negro, mais profundamente negro que a cidade. Que horas seriam? Eu caminhava e parecia ter feito isso por um tempo infinito, pois minhas pernas dobravam-se, meu peito arfava e eu sentia uma fome terrível. Decidi bater na primeira casa que encontrasse. Apertei a campainha e seu timbre ressoou pela casa inteira. Ele tinha um som estranho, como se esse ruído vibrante fosse o único dentro daquela casa. Esperei. Não responderam. Não abriram a porta. Toquei de novo a campainha. Esperei novamente. E nada. Senti medo. Corri até a casa seguinte e 20 vezes toquei a campainha dentro do corredor escuro onde dormia o zelador. Mas ele não despertou. E fui ainda mais longe, puxando com todas as minhas forças os anéis ou os botões dos portões e batendo com meus pés, com minha bengala e com minhas mãos todas aquelas portas teimosamente cerradas. E repentinamente percebi que chegava ao mercado. Ele estava deserto, sem ruídos, sem um movimento sequer, sem carroças, sem ninguém, sem uma banca de verduras ou flores. Tudo estava vazio, imóvel, abandonado, morto. Uma tristeza horrível me dominou. O que se passava? Ah, meu Deus, o que está acontecendo? Fui embora dali. Mas e a hora? Que horas? Quem me diria as horas? Nenhum relógio batia suas badaladas nas igrejas ou nos monumentos. Pensei, vou abrir o vidro do meu relógio e tocar os ponteiros com os dedos. Tirei o relógio do bolso. Ele não batia mais. Tinha parado. Mais nada, nem sequer um estremecer em toda a cidade. Sem luar, sem ruído sequer. Nada mais. Nem sequer o ruído das rodas de uma carruagem distante. Eu estava no cais e um frio glacial vinha do rio. Será que o rio ainda corria? Eu queria saber. Encontrei a escada, desci os degraus. Não ouvi as ondas borbulhantes sobre os arcos das pontes. 2 degraus ainda. Depois virá a areia e a margem, depois a água. Enfiei meu braço dentro da água. Ela corria. Fria, quase gelada, quase morta. E senti muito bem que jamais teria a força de regressar. E que eu morreria ali, eu também, de fome, de fadiga e de frio.